Olá pessoal, hoje vamos tratar do tema de como estudar e como aprender. Eu já disponibilizei videoaulas de Introdução ao Estudo do Direito e de Direito Processual do Trabalho 2. E espero que esta nossa aula ajude até a aproveitar melhor o conteúdo das videoaulas que nós já disponibilizamos. Para os meus alunos, de forma mais específica, eu sugiro que a cada tema daquelas aulas que nós já disponibilizamos, procure pensar duas coisas básicas. Primeiro, o que foi de mais relevante que ficou em cada tema? E aí, para os alunos, podem anotar, foi esse ponto que eu considerei mais importante e dizer o porquê. E a segunda coisa, elaborar uma pergunta, uma questão, uma dúvida sobre o tema e procurar você mesmo responder a essa pergunta. E é importante que sejam, claro, perguntas que vocês considerem também sobre temas relevantes. Quem sabe até perguntas que a gente não tenha respostas. É das perguntas sem respostas que surgem novos conhecimentos. Esse material que vocês produzirem, né, das anotações, podem servir posteriormente até para as nossas avaliações. Já para os demais que não são meus alunos, eu só sugiro que pensem sobre o que é que acham de mais importante em cada um desses temas. Pode ser até que você diga, nada é importante, tudo bem, né? Nada lhe chamou a atenção, mas quem sabe tenham dúvidas, tenham perguntas que eu não vou poder responder a todas essas perguntas, não tenho como estar acompanhando os comentários e fazendo as respostas, porque, como eu disse anteriormente, além de professor, eu sou juiz do trabalho e continuo trabalhando no home office. Mesmo nessa quarentena, nós temos tido muito trabalho. Então, para gravar essas videoaulas é somente quando a gente já tem terminado as nossas tarefas, primeiro como magistrado, e que normalmente é muito trabalho que a gente tem que fazer. E sobre o tema de como estudar e aprender, eu trago várias informações de um trabalho de conclusão de curso, de uma especialização que fiz já há alguns anos atrás, sobre como estudar. Eu também sou especialista em metodologia do ensino. E sei que essa minha pesquisa de como estudar foi escrita há alguns anos atrás, e de lá para cá, certamente, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, mas creio que algumas dessas informações podem ajudar a quem se interessa por esse tema de metodologia do estudo. E eu começo trazendo uma reflexão de um livro de biólogos, chamado A Árvore do Conhecimento, de Maturana e Varela, que vão, entre outras coisas, falar do conhecer como um fazer, que há uma sabedoria, um conhecimento dentro da própria natureza, até o aspecto biológico de como se conhecer. E eles vão chamar a atenção para essa ideia da reflexão. Reflexão como aquele processo de conhecer como é que nós conhecemos. Nós que estudamos, muitas vezes, não paramos para pensar de como nós estamos estudando, como é que está sendo o nosso processo de aprendizagem. Então, essa reflexão inicial nos chama a atenção para isso. Além da frase, que também está lá no livro, que tudo que é dito por alguém, mas para enfatizar aquela questão de o conhecimento sempre vai surgir a partir de um ponto de vista. Então, há um lugar de fala também na produção do conhecimento, na questão do estudo. Então, nós trazemos aqui o nosso ponto de vista, que é colocado para reflexão, para discussão, até mesmo para as críticas, que são tão importantes na área científica.
E começo com mais algumas reflexões, que eu trago até na epígrafe lá do meu trabalho. Eu não sei alemão, mas li em algum lugar que há um provérbio alemão que diz que formação é o que fica depois que a gente já esqueceu tudo. Veja, nós estamos na faculdade, estudamos, lemos tantas teorias, discutimos sobre tantos assuntos, e depois que passamos um determinado tempo, recebemos um título e dissemos que estamos formados. E aí eu pergunto, será que a formação ela vai se dar pela memorização dos textos que nós fizemos? A formação vai ser apenas a questão de acumular conhecimento? Até porque a gente não deve pensar tanto na ideia de acumular, mas de produzir, de refletir, de reconstruir o conhecimento. Mas depois que a gente esqueceu tudo, fica a formação. Depois a frase, o pensamento de Confúcio, que também nós podemos utilizar para a questão do método de estudar. Nas escolas, acho que no Brasil, desde que os jesuítas vieram para cá, diz que não mudou muito. Claro que existem experiências diferentes, mas ainda nós ficamos muito na aula expositiva. O professor fala, 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 o aluno fica muitas vezes só escutando, escutando, e a gente sabe que quando a gente fala muito, entra por um ouvido, sai por outro. E não fica tanta coisa. A pesquisa é nesse sentido, que aquilo que a gente estuda somente pelo sentido da audição, não se retém tanta coisa. Se retém muito mais quando você faz, né? Quando você vê, quando você pratica aquilo que você estuda. E a auto-reflexão de Descartes. Né? O caminho, o método para a gente organizar o nosso pensamento como essa ordem de disposições das coisas, de disposição das coisas, para as quais nós dirigimos a agudeza do nosso espírito, e eu diria aí, para tentar descobrir a verdade. Descartes, em um determinado momento da vida, ele adotou a dúvida metódica, não a dúvida pela dúvida, não o niilismo, mas a ideia de dizer, olha, eu vou colocar à prova tudo aquilo, ou grande parte daquilo, que foi ensinado a mim, e só vou agora me orientar a partir daquilo que eu possa, de certa forma, comprovar. E eu vou tentar descobrir a verdade. Mas ele próprio vai dizer em determinado momento que enquanto ele não vai encontrar as evidências de tudo aquilo que lhe foi ensinado, ele vai ter uma atitude um tanto conservadora. Vai seguir aquilo que a tradição dizia, seguir aquilo que a maioria já afirmava, até porque nós não descobrimos toda a verdade em nenhuma área do conhecimento. Essa história de descobrir toda a verdade é coisa de final de telenovela. Continuando, eu coloco a questão, será que a gente, toda vez que estuda, aprende? Ou é possível, algumas vezes, a gente estudar sem aprender, se esforça tanto, se dedica tanto tempo e não aprende, ou até conseguir aprender sem precisar de esforço? Conta-se que Buda conseguiu a iluminação de um dos seus discípulos sem falar nada, só colocando diante dele uma flor para ele contemplar. E ele vai conseguir a iluminação de forma direta. Um conhecimento, muitas vezes, pela intuição, por uma inteligência diferenciada, que não requer o esforço, não requer esse estudo que nós tantas vezes achamos cansativo. Então, é claro que é possível, sim, você, algumas vezes, estudar e não aprender. Ou até aprender sem estudar. Mas o mais comum é que a gente só consiga aprender depois que estuda. E essa ideia de estudar, pelo menos de maneira eficaz, não é algo congênito.
Não é algo que você nasce com essa habilidade. Claro que há pessoas que têm aptidões para determinados conhecimentos, mas o estudar de maneira eficaz é algo que requer esforço, que requer técnica, que requer disciplina. E é importante que a gente se pergunte, afinal de contas, o que é estudar e quais as circunstâncias do estudar. Para que eu estudo? Por quê? Qual o sentido do estudo? E também como eu devo estudar, quando, quanto estudar. Há muitos alunos que perguntam, mas quantas horas eu devo estudar por dia para fazer tal concurso? Não é? E onde eu devo estudar? A partir dessas perguntas, nós continuamos as nossas reflexões. E podemos dizer de forma geral que estudar é esse processo de concentração dos recursos pessoais, cada um com as suas potencialidades, para tentar, quem sabe, captar e assimilar dados, compreender relações entre fenômenos, e aquilo que está muito ligado à questão da inteligência, que é procurar resolver problemas. E no processo de estudar, você pode aprender, quando vai adquirindo habilidades, competências, conteúdos, e boa parte das vezes o aprender é o resultado do estudar. Mas eu até questiono também, será que é possível a gente desaprender? Eu penso que sim. Não só possível, como às vezes é até necessário, né? Eu dizia aqui, do nosso curso de Direito, da nossa faculdade, que foi feita antes do advento da Constituição Federal de 88, e eu disse quantas coisas nós tivemos que desaprender de lá para cá. E continuo com uma reflexão também de Descartes, quando eu falava que Descartes falava da dúvida metódica, que não era apenas a dúvida pela dúvida, duvidar de tudo, que pode chegar à negação de tudo, chegar ao niilismo. E essa frase que eu chamo a atenção, a pessoa que duvida de muitas coisas não é mais sábia do que outras que nunca refletiram sobre elas. Aí, de forma alguma. É preciso a gente duvidar, mas colocar como essa dúvida metódica, colocar questões, colocar dúvidas, para depois nós aprimorarmos o nosso saber. E quem sabe chegarmos mais próximo das verdades que nós conseguimos, de certa forma, ou descobrir, ou construir, ou refletir. E quando a gente pergunta para que estudar e por que estudar, isso está ligado à ética do estudo. E vai depender muito também, quando eu falo para quê, qual a finalidade, por exemplo, que você estuda quando está numa universidade. Eu tenho casos de alunos que logo no começo do curso dizem e pensam, olha, eu quero me preparar para fazer concurso para tal carreira jurídica. Então, o para que estudar desse aluno vai se diferenciar do para que estudar daquela pessoa que tem uma aptidão, uma vocação e um desejo de aprofundar na carreira acadêmica, de escrever seus textos, de produzir conhecimento, de fazer pesquisa. Então, é importante a gente se perguntar o para que estudar. E é claro que nesse meio pode haver também a visão utilitarista, que eu não vou dizer que é de todo condenável. Algumas pessoas dizem, estudar para eu conseguir meu diploma, quem sabe eu ser bem-sucedido. Eu já vi publicações aí, não só na área de direito, como em outras áreas, até livros com a capa bem bonita, de pessoas vistas lá como são bem-sucedidas, dizendo, olha, são essas carreiras que fazem com que você seja bem-sucedido na sua área. Mas é preciso a gente refletir também o que se considera aquela pessoa que é bem-sucedida. E a gente pensar, claro que não vai deixar de lado também a necessidade de estudar para, quem sabe, obter um diploma, para poder ter seu sustento, mas
a ideia de que o estudo tem o seu aspecto vital para conhecer, para compreender o mundo, para agir no mundo. E aí você vai ter um sentido diferenciado que vai dar ao seu estudo, onde você vai fazer a leitura do mundo, e eu lembro os ensinamentos do mestre Paulo Freire, na importância do ato de ler, que vai dizer, desde as criancinhas, desde qualquer um de nós, que a leitura do mundo precede a da palavra. Nós fazemos primeiro uma leitura do mundo para depois fazermos a leitura da palavra. E continuamos com a necessidade de ler o mundo. Eu sempre digo aos meus alunos de direito que nós não lemos apenas os textos jurídicos, nós lemos os fatos, nós procuramos ler e interpretar os acontecimentos, com o propósito de agir nesse mundo, de tentar de alguma forma ser protagonista da história e quem sabe também transformar o mundo. Isso faz parte da ética do estudo. E no campo do estudo, nós podemos dizer que há, dentro das modalidades de estudo, e até dos comportamentos das pessoas que procuram estudar, há vários tipos de estudantes. Não é querendo fazer uma tabela, uma classificação, e de dizer, olha, será que você é um estudante mesmo? Você é estudioso ou não é? Você é aplicado ou não é? Mas esse autor Mirei Lopes procura fazer uma classificação que eu trago mais também para reflexão, não para a gente trazer isso aqui como sendo algo rigoroso nessa questão da classificação dos estudantes. E ele faz uma pesquisa quando diz que boa parte dos estudantes que estão na sala de aula estão só de corpo presente. Estão ali, mas a atenção não está naquilo que está sendo colocado na sala de aula. Eu diria que dependendo até das aulas que a gente tenha, às vezes é até necessário fazer isso, a gente se desligar na questão das nossas aulas. Mas acontece algumas pessoas mesmo que estão desmotivadas, por algum problema qualquer, estão somente de corpo presente. Outros estudantes, que ele chama daqueles que têm a atenção do vai e vem, que ora estão presentes, ora não estão, e quando essa pesquisa foi feita, certamente não tinha a questão que nós temos hoje do smartphone, do celular, mas hoje essas coisas até desviam a nossa atenção, quem sabe alguém está presente, mas de repente está ausente, e aí teria apenas algumas informações fragmentadas. Outro tipo de estudante, ele diz que podem ser até aplicados, considerado um bom aluno, mas é aquele que está muito ligado, talvez, à memorização dos conteúdos. Ele quer decorar os textos para poder fazer uma prova, e às vezes até para estudar para determinadas provas objetivas, até para concursos, às vezes é necessário esse tipo de estudo. Na nossa área de direito, muitas vezes se pede muito a questão de memorização, e quantas vezes é preciso, eles dizem, encher o cérebro de determinadas informações, para no ano seguinte ou logo após ter que esvaziar, ter que deletar daquelas informações. Feita a prova, passado o concurso, muita coisa a gente vai ter mesmo que esquecer. E ele vai dizer que os chamados estudantes verdadeiros, embora eu tenha lá a minha reserva quando eu digo, afinal de contas, o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro. Mas aqueles estudantes que realmente podiam chamar de estudantes estudiosos, aqueles que conseguem fazer do esforço, aquilo que aparentemente é até um sacrifício, se tornar quase um prazer. E eles terminam se entusiasmando, tendo aquele gosto de compreender as coisas, de fazer novas descobertas, de resolver problemas. São aqueles que, pela própria etimologia do termo intelligere, da questão da inteligência, conseguem ler as coisas por dentro. Então, esse seria um outro tipo de estudante que nós desejamos que nós consigamos ser esse tipo de estudante. Mas eu coloco até também com relação a mim. Eu sou professor e sou estudante porque o tempo todo estou precisando estudar. Será que eu posso também me colocar num desses tipos de estudantes que Mirei Lopes
classifica, e por isso que eu também trago ao lado dessa reflexão a questão do professor. Que tipo de professor sou eu? Será que sou aquele professor que facilita as coisas? Ou eu estou complicando a vida do meu aluno? E eu trago esse texto do livro A Arte do Magistério, que é de um autor desconhecido. Eu costumo brincar que o melhor dos autores é esse autor desconhecido, não é? Mas traz uma reflexão e que eu vou me permitir terminar essa primeira parte da aula fazendo a leitura desse texto. E eu faço essa leitura com as palavras se dirigindo a mim mesmo. E o título do texto é Eu ensinei a todos eles. Lecionei no ginásio durante 10 anos. No decorrer desse tempo, dei tarefas a, entre outros, um assassino, um pugilista, um evangelista, um ladrão e um imbecil. O assassino era um menino tranquilo que se sentava no banco da frente e me olhava com seus olhos azuis claros. O evangelista, de longe, o menino mais popular da escola, liderava as brincadeiras dos jovens. O pugilista ficava perto da janela e, de vez em quando, soltava uma risada rouca que espantava até os gerânios. O ladrão era um lotário alegre com uma canção nos lábios. E o imbecil, um animalzinho de olhos mansos que procurava as sobras. O assassino espera a morte na penitenciária do Estado. O evangelista, há um ano já é sepultado no cemitério da aldeia. O pugilista perdeu um olho numa briga em Hong Kong. O ladrão, se ficar na ponta dos pés, pode ver minha casa da janela da cadeia municipal. E o pequeno imbecil de olhos mansos de outrora bate a cabeça contra a parede alcochoada do asilo estadual. Todos esses alunos, outrora, sentavam-se em minha sala e me olharam gravemente por cima de mesas marrons. Eu devo ter sido muito útil para esses alunos. Ensinei-lhes o plano rítmico do soneto elisabetano e como diagramar uma sentença complexa. E eu me pergunto, eu ensinei a todos eles? E termino com essa indagação e devemos continuar com a segunda parte da nossa aula sobre como estudar. Obrigado.